Meus irmãos, é muito bom a gente poder estar aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da grande tribulação. Assunto esse de extrema importância, que a igreja esteja inteirada, como os nossos irmãos lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, na primeira carta de Paulo, ele vai dizer que os irmãos estavam inteirados, porque costumeiramente Paulo falava sobre a vinda de Cristo, né? É claro que não como a maioria fala hoje, né, de um arrebatamento a qualquer momento, que Jesus vai voltar sem que o mundo todo o veja. Então, esse é um ensino errado, né, sobre a vinda de Cristo. E Paulo vai mostrar para nós lá, falando ao seu filho na fé, Timóteo, né, no capítulo 4, na primeira carta a Timóteo, no verso 8, ele vai dizer que a coroa da justiça está para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Então, a igreja em todo o tempo deseja a vinda de Cristo ardentemente. Então é importante entender esse período porque faz parte da caminhada, da jornada da igreja aqui na Terra, passar por muitas aflições. É isso que a Bíblia revela para nós. Então nós temos tratado aqui de alguns textos, né, nos vídeos anteriores, que levam a alguns a afirmarem, né, que a igreja não estará aqui nesse período de grande tribulação, como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, né? O Senhor nos livrará da ira futura. Mas quando a gente lê o texto, a gente vai ver ali no próprio versículo que nós estamos aguardando Cristo aparecer, a saber, Jesus Cristo que nos livra da ira futura. Então, não tem livramento sem Jesus aparecer. Então, Paulo vai dizer isso, como nós lemos também no vídeo anterior, na segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2, né? Ele vai dizer que a vinda de Cristo e a nossa reunião não se dará sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. E no versículo 8 ele mostra que na aparição de Cristo acontece a destruição do anticristo, né? A aparição de Cristo traz a própria destruição do anticristo. Exatamente o que nós vimos lá no contexto de Noé, né? Quando as águas do dilúvio começaram a vir, né, sobre a terra, Noé entra na arca também com a sua família, né? Então a salvação da família de Jesus se dará no dia que Jesus aparecer nos ares, ou seja, quando ele vier com as nuvens, como nós já vimos em vários textos, como lá em Mateus, né? Mateus capítulo 24, a partir do verso 29, onde o texto vai dizer, logo após a tribulação daqueles dias, né? O sol se escurecerá, né? A lua não dará sua claridade, estrelas cairão do céu, o firmamento será abalado. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? Vindo com as nuvens, todo olho verá, né, como a gente vê lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Então assim, irmãos, não existe salvação para a igreja sem a aparição de Cristo. O próprio Paulo vai dizer também lá em 1 Coríntios, né, capítulo 15, verso 23, ele vai dizer tudo na sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias, depois nós na sua vinda. Então assim como Cristo foi colhido da terra, nós também seremos colhidos da terra, ou seja, seremos arrebatados até os ares ao encontro de Cristo. Então não existe salvação. Apesar disso ser muito óbvio, a gente sabe que existe uma grande parte da igreja que ainda está nessa crença de um arrebatamento a qualquer momento. Então isso é muito perigoso, porque isso desprepara a igreja de um grande tempo de aflição que virá sobre todo o mundo. Como está escrito aqui também em Apocalipse capítulo 3, verso 10, alguns textos a gente vai trabalhar aqui, de uma forma bem sucinta, né, bem resumida, mas trazendo a real, né, ou seja, o verdadeiro sentido dos textos em seus devidos contextos, porque isso traz uma interpretação errada no meio do povo de Deus, e a gente já tem falado aqui, irmãos, desde o início, que nós não temos nenhum compromisso de defender nenhuma linha de interpretação teológica, nenhuma escola de pensamento que sugere aí um ensino guiado ou orientado por interpretações humanas. Nós estamos mostrando os textos e vocês veem, né, como vocês querem interpretar, né, ou à luz das escrituras ou à luz na ótica ou na lentes de pessoas que muitas delas nem aqui estão mais, né, alguns teólogos que defenderam uma ideia errada, onde muitos têm ido, né, com essa leva aí, têm acompanhado entendimentos que não conferem, né, não tem como descansar nas escrituras. Por exemplo, esse texto aqui de Apocalipse capítulo 3, verso 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, no versículo 11. Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então veja que a coroa aqui citada, irmãos, é a mesma coroa que Paulo vai dizer que estava reservada para aqueles que amam a vinda de Cristo. Mas olha que interessante. Também te guardarei da hora da provação. Interessante, eu conheci um irmão que ele ficava batendo nessa tecla, né? Tá vendo só? É guardar da hora, não é na hora, é da hora, não é na hora, é da hora. E assim, irmãos, apesar da extrema seriedade desse assunto, soa um pouco até meio cômico, né? A pessoa ficar dessa forma, porque parece uma enfermidade mesmo, né? Não é na hora, é da hora. Mas, irmãos, vamos entender o texto. O texto está dizendo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Não é eu tirarei. Para a pessoa ser guardada por Deus, não precisa ser tirada de lugar nenhum. Jesus orou lá, né, em João capítulo 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tá vendo só? Estando no mundo, mas sendo livres do mal. Não é sair do mundo para ser livre, mas é estar no mundo e ser livre do sistema mundano, né? Assim como Daniel também estava lá na Babilônia, mas ele não era um caldeu, né? Assim também um ser humano, se dormir na garagem, ele não vira carro, não. Ele pode dormir 1000 anos numa garagem, ele não vai se transformar em carro. Aquele que serve a Deus, ele pode viver um século nessa terra, mas se ele ama a Deus de todo o seu coração, entendimento, força e alma, ele não vai se contaminar, ele sabe quem ele ama, né, a quem ele serve. Então não é guardar aqui, nunca foi tirar, não existe essa possibilidade, né? Eu te guardarei da hora da provação, eu te guardo nessa provação, nesse tempo, eu vou te guardar. Assim como ele guardou Ananias, né, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo. Assim como ele guardou o povo de Deus, né, o seu povo, lá no Egito, quando as 10 pragas vieram sobre aquele território, né, do Egito, onde estava o povo de Deus. Então, é muito perigoso esse entendimento, porque acaba desarmando a igreja de um grande combate, né? Paulo vai dizer em outro texto aqui, irmão, lá em Efésios, deixa eu achar o texto aqui, Efésios capítulo 6, irmãos, olha o que Paulo vai dizer lá, versículo 11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então vamos ver essa armadura de Deus, que ele está falando toda a armadura, o que vem a ser isso, né? Ele vai dizer no versículo 13, do capítulo 6 de Efésios, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, né? Então, olha só, resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Então, Paulo está dizendo aqui, esse texto, irmão, você pode até entender que não está se referindo ao período de grande tribulação, mas por que não estaria, né? Isso é uma pergunta retórica, né? Por que esse texto não estaria? Porque está falando aqui de depois que vencer tudo, a igreja ela vai estar em combate até Jesus voltar, não é verdade? Veja o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, toda a palavra de Deus revela essa espada, né? Revela a couraça, revela o capacete da salvação, o calçado. Então, o que Paulo está mostrando aqui para nós é o desenho de um soldado, de todo o aparato que envolve, né, o armamento, né, de alguém que está em combate. Porque Paulo vai dizer aqui mesmo nesse texto, né, dizendo que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra espíritos dominadores, né? Ou seja, contra demônios, né? Contra espíritos malignos. Não é contra ninguém, mas é contra essas hostes do mal, né? Desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Então veja que
Nós falamos nos vídeos anteriores, não sei se foi exatamente no vídeo anterior, onde nós falamos que há muitos pregadores que estão tirando até mesmo vários capítulos da Bíblia, ignorando-os, porque a igreja não vai estar aqui a partir do capítulo 4 de Apocalipse, mas a igreja só vai aparecer no capítulo 19. Então veja, irmãos, quantos textos e contextos que são descaradamente abolidos no entendimento de muitos. E pasmes, né? Muitos ainda admiram esses pregadores, que poderia até citar nomes aqui, mas eu não vou fazer isso, não há nem necessidade, né? A gente está mostrando aqui a verdade que toda a armadura de Deus envolve toda a Escritura. Então, para o quê? Permanecer inabalável. Mas inabalável por quê? Sem nenhuma aprovação, né? Então isso é muito perigoso. A gente vai ver aqui no próprio capítulo 2, no verso 10, irmãos, que Deus vai estar falando também a uma igreja, né? A igreja dele, né? A igreja que estava lá em Esmirna, diz assim, ó, não temas as coisas que tens de sofrer. Então o sofrimento sempre foi algo que estava, né? É inerente à igreja, a igreja participa disso a todo o tempo, né? De sofrimento. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Veja que ele não falou todos, mas alguns vão estar presos para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias aqui, irmãos, é o período exatamente das trombetas. Se você tem um entendimento aqui desse período de trombetas, que ia do primeiro dia do mês 7 até o dia 10, que é o dia da expiação, onde o sumo sacerdote aparecia para o povo com os seus pecados perdoados. É exatamente o tempo, né? Revela o próprio tempo da aparição de Cristo, que vai aparecer com todo o nosso pecado perdoado. Porque hoje acontece exatamente esse período, né, de expiação, está acontecendo a todo tempo, né? Pecados e mais pecados sendo perdoados, porque Deus está colhendo partes da sua igreja a todo tempo, né? A gente vê homens de Deus e mulheres, crianças, né, morrendo a todo o tempo. Então, são colheitas que acontecem, né? Onde a grande colheita se dará quando Jesus aparecer, onde os mortos vão ressuscitar, né, em Cristo Jesus, e os que estiverem vivos serão também transformados junto com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram, e também o nosso encontro com Cristo nos ares, né, que se dará tanto aos mortos que ressuscitaram quanto os vivos que foram transformados. Então, tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Outra vez a expressão coroa, né, como o prêmio, né, daquele que perseverou até o fim. Então veja, irmãos, que alguns falam, a igreja de Esmirna vai passar por isso, mas a igreja de Filadélfia não vai passar. Então isso já sugere uma fragmentação, né, do povo de Deus, uma tentativa na consciência de alguns, né, de fragmentar o povo de Deus, porque o povo de Deus não pode ser dividido, não é verdade? A palavra de Deus nos convida a todo o tempo para a unidade. Os membros estão ligados a um só corpo, né? Por isso que nós pertencemos unicamente a um pão, como Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, né, capítulo 10, verso 17, que nós, embora muitos, somos unicamente um pão com Cristo. Então essa unidade, ela é revelada, irmãos, também nas 7 cartas às igrejas. Porque está as igrejas aqui, porque o povo de Deus estava em lugares diferentes. Então as aqui, ou seja, o plural, está associado aos lugares onde o povo, no singular, né? Ou seja, a igreja de Cristo se encontrava, né? Por isso, nos vídeos que nós gravamos aqui sobre a última igreja, a Laodiceia, e a primeira, que é a de Éfeso, nós vimos pelas características descritivas, né, de cada uma das cartas, mostra também o tempo da igreja, desde lá Adão e Eva, né, até o tempo final que se dará na vinda de Cristo. Como a igreja de Laodiceia, né, se encontrava com Cristo do lado de fora devido à apostasia, né, que está revelada lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então esses textos não podem ser ignorados, porque aqui está falando que vamos ter tribulações, mas no capítulo 3, verso 10, para a igreja de Filadélfia, não terá tribulação, porque o Senhor vai guardá-la.
Mas espera aí, guardar é tirar da grande tribulação? O que nós podemos aprender aqui? O que nós vimos aqui no texto? Que guardar não é tirar. Então a igreja, tanto a igreja de Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, Éfeso, enfim, Pérgamo, é uma igreja só que vão passar, né, por esse período, né, ou seja, que vão sofrer uma grande tribulação. Então assim, irmãos, esse vídeo já ficou um pouco extenso, então a palavra para nós é não temer, né, esse tempo, não ter medo desse tempo, mas perseverar até o fim. E esse fim se dará com a aparição do Filho do Homem, a saber, né, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura na sua aparição, que também é a nossa salvação e a condenação do mundo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, irmãos. Nos ajude, né? Você fazendo isso, você também está levando a mensagem, a palavra de Deus. E também fica à vontade, né, para se interagir aqui conosco nos comentários, né, dando seu like, participando de alguma forma, compartilhando esse vídeo e também esse canal com outros irmãos, abençoando assim todo o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo, até o próximo ensino, se Deus quiser.